Pela primeira vez na carreira, Carlitos Alcaraz defendeu um título. No último domingo, ele conquistou o bicampeonato do ATP 500 de Barcelona ao bater na decisão o grego Stefanos Tsitsipas. Com isso, ele segue na cola de Novak Djokovic na batalha pela liderança do ranking mundial da ATP. Mas será que ele vai conseguir aguentar todo esse duelo contra o Nole? É sobre isso que a gente vai discutir. Esse é o principal assunto do podcast Quadra Principal dessa semana. Aproveita, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal e fica aqui com a gente até o final desse vídeo. Fica aqui com a gente que vai ser bem legal, beleza? Daniel, meu amigo, a gente começa falando sobre tênis feminino. Daqui a pouquinho a gente vai lá pro Alcaraz, mas vamos começar falando sobre tênis feminino. Tivemos um torneio WTA nessa semana, o WTA 500 de Stuttgart, jogado no saibro coberto, vencido pela atual número 1 do mundo, Iga Swiatek. 13º título dela, ela que bateu na decisão a tenista bielorrussa Arina Sabalenka por 6-3 e 6-4. Uma boa campanha tanto da Iga, que perdeu apenas um set no torneio, como também da Sabalenka, que jogou muito bem. Não teve um caminho difícil, um caminho fácil ao longo do torneio, mas teve um bom desempenho. As duas, inclusive, vêm jogando bem nessa temporada, juntando ali com a Krejcikova, com a Jabur, que hora ou outra consegue ir muito bem. Então, bem interessante essa temporada. Pegula também às vezes aparece bem. E um torneio cheio de tenistas lesionadas, hein, Daniel? Tem aí Trevisan, a Rybakina, a própria Jabur. Então, muita gente se machucando nesse quase meio de temporada, segundo trimestre de temporada. Meio assustador isso, né? Salve, salve, meu amigo Lucas, salve, salve, ouvintes e espectadores do podcast Quadra Principal. A gente tem muitos lesionados no tênis feminino e no tênis masculino, né? Mais para frente eu vou falar sobre isso. Mas vamos falar aqui que esse fim de semana a gente teve, você falou do bicampeonato do Alcaraz, bicampeonato da Iga, e a gente teve um outro bicampeonato que a gente vai falar mais para frente. Tivemos duas reedições de finais, né? Desses torneios que a gente teve nesse fim de semana. Um deles foi entre Iga Swiatek e Arina Sabalenka, né? O segundo título este ano da Iga, né? Uma campanha relativamente tranquila da Iga, podemos dizer assim, que ela perdeu apenas um set para Carolina Pliskova nas quartas de final. E foi um jogo em que o equilíbrio foi mais ali na primeira metade do primeiro set, né? Games longos, disputados. A Iga conseguiu uma quebra ali na reta final. No segundo set, a Iga já teve uma quebra de vantagem logo no começo e acabou fechando em 2-0, né, para conquistar mais um título, defender esse título. Mas eu não queria destacar tecnicamente Iga e Sabalenka. Eu queria que até você colocasse aí na tela, meu amigo Lucas, duas fotos, né, desse torneio, né? Uma da final do ano passado e uma da final deste ano. Repare na fisionomia das tenistas, né? A fisionomia de 2022 e a fisionomia de 2023. Repare que a fisionomia de 2023, as duas, né, bem fechadas, bem carrancudas, e esse jogo foi até uma torta de climão, né? Teve um smash da Iga, da Sabalenka, que quase atinge a Iga. O comprimento foi bem seco, né? Foi bem frio entre as duas. Foi um clima bem tenso dentro de quadra. E aí a gente tem que contextualizar isso, né? Que a Iga polonesa, a Iga Swiatek, deu declarações recentemente, assim como outras tenistas, de ser a favor do banimento de tenistas russos e bielorrussos, né? Toda aquela questão da guerra envolvendo a Rússia e a Ucrânia, né? Das tenistas ucranianas também existe isso, tem várias tenistas ao lado das ucranianas. Um exemplo é a própria Iga Swiatek. Então a gente já vê esse clima aí no vestiário, né? Sempre quando enfrentam tenistas russas e bielorrussas, é nesse sentido, o que é uma pena, né? O que é uma pena, mas seja como for, a Iga conquista o seu título, né? Iga e Sabalenka, né? Como a gente volta a falar, Iga e Sabalenka são as duas melhores tenistas da atualidade, né? A gente tem também a Jabeur, que voltou a jogar bem, mas infelizmente acabou se lesionando na semifinal, né? Contra a Iga, jogou apenas 3 games, né? Contra a Iga, depois de uma vitória sobre a Beatriz Haddad Maia, né? Nas quartas de final. Você falou das lesões da Trevisan, da Rybakina, que
a Bia enfrentou, né, na sua campanha. Teve a Carolina Pliskova, que anunciou que não joga o Masters 1000 o WTA 1000 de Madrid. A gente tem uma série de tenistas, o masculino a gente vai falar também. E é assustador, porque a gente está há algumas semanas de Roland Garros, né? A gente vem aí com 2 Masters e WTA 1000 pela frente, Madrid depois Roma, e aí sim chegamos em Roland Garros. E nem na metade da temporada a gente chegou ainda, né? A gente vê uma quantidade de tenistas lesionados ou fora de combate. É muito preocupante isso. Pois é, exatamente. E já pegando o gancho aí que você falou, um pouquinho aí do tênis masculino, vamos falar sobre os resultados da semana na ATP, começando pelos ATPs menores. Tivemos o ATP 250 de Munique, uma final bem interessante entre o dinamarquês Holger Rune, um dos principais jogadores desta temporada, vem jogando muito bem mesmo, contra o holandês Botic van de Zandschulp, que aqui cá entre nós eu torci muito para que não chegasse na final, para eu não ter que me arriscar a falar o sobrenome dele, porque é muito difícil. Mas ele chegou, tá de parabéns, e eu tive que me arriscar aqui no Zantio. Mas enfim, brincadeiras à parte, um jogo bem interessante, placar de 6-4, 1-6 e 7-6 com 7-3 no tie-break, a favor do Rune, e título para o menino dinamarquês. Já na final do ATP 250 de Banhaluka, outro nome difícil. Essa semana tá demais. Lá na Bósnia e Herzegovina, tivemos Dusan Lajovic, que quebrou a sequência de vitórias do Andrei Rublev para ficar com o título, placar de 6-3, 4-6 e 6-4, segundo título dele na carreira. O primeiro tinha sido em Umag, na Croácia, lá em 2019, então faz muito tempo que ele tinha conquistado seu primeiro título. Ele chegou a fazer final de Masters 1000 contra o Fonini em 2019 também. Interessante esses resultados da semana, né, Daniel? O Lajovic foi vice-campeão em Monte Carlo, né? Perdeu para o Fonini em Monte Carlo, né? E títulos nos Balcãs, né? Campeão em Umag, na Croácia, campeão em Banja Luka, na Bósnia, primeiro torneio de ATP na Bósnia, né? Então, o Lajovic só faturou títulos na antiga Iugoslávia, digamos assim, né? Mas, além de ele ter derrotado o Andrei Rublev, né, que vinha embalado com o título em Monte Carlo, ele derrotou nas quartas de final ninguém mais, ninguém menos que Novak Djokovic, né, surpreendendo todo mundo aí. Então, uma semana maravilhosa aí para o nosso querido Dusan Lajovic, de 32 anos de idade, que deu um saltão aí no ranking, né, volta ao top 40. Mas nesse torneio, Lucas, eu quero destacar um nome aqui que fez, digamos assim, conquistou, na verdade, sua primeira vitória em torneios ATP, foi o jovem Abdullah Sheriba, de 19 anos de idade. Ele é um tenista da Jordânia. Ele furou o qualificatório e ganhou seu primeiro jogo de chave principal de ATP. Ele derrotou o sueco Elias Zimmer por 6-1 e 7-5. Acabou sendo eliminado na segunda rodada para o sérvio Miomir Kekmanovic, mas foi por 6-4, 7-6, né? Foram parciais duros ali. E com essa campanha ele subiu para o número 265 do mundo, né? Seu melhor ranking. E ele ganhou convite para disputar a chave principal do Masters 1000 de Madrid, que vai acontecer essa semana. Ele vai enfrentar na estreia o argentino Pedro Catin. E a curiosidade é que ele treina na academia de Rafael Nadal. Rafael Nadal, que inclusive é seu ídolo. Então a gente tem aí um tenista da Jordânia, né? Bem legal aí quando surge tenista de países que a gente não está acostumado a ver, né, no circuito, como esse tenista da Jordânia. Então, bem legal aí, fica aí esse registro, né, dessa primeira vitória de ATP de um tenista da Jordânia. Agora, indo lá para Munique, na Alemanha, voltando para a Alemanha, né? A gente já falou de Stuttgart, agora falando de Munique. Para sua alegria, né? Holger Rune é muito mais fácil de falar do que Botic van der Zandschulp, né? E foi a reedição da final do ano passado também, né? Só que ano passado teve só 7 games, né? O Van der Zandschulp acabou se machucando. E aí, já essa partida foi bem, bem disputada. Por muito pouco você não vai ter que falar muito Van der Zandschulp, porque o holandês sacou 3 vezes para ser campeão. Sacou para o título em 5-2, ele teve 2 match points e desperdiçou. Sacou para o título em 5-4, foi quebrado. Aí ele quebra novamente o saque do Rune, saca para o título em 6-5, teve 2 match points, desperdiçou, aí acabou dinamarquês forçando o tie-break, venceu no tie-break
e conquistando o bicampeonato. O primeiro título da carreira do Rune havia sido em Munique no ano passado, e agora conquista o seu quarto título na sua carreira, meu querido amigo Lucas Boni. E você falou agora, Daniel, sobre tenistas de países que a gente não está tão acostumado a ver assim. Fizemos uma série no final do ano passado bem bacana aqui no quadro principal sobre tenistas de países dos grupos da Copa do Mundo que teve lá no Catar em 2022 e tem alguns nomes bem curiosos ali. Se você gosta dessas curiosidades, aproveita, dá uma procurada aqui pelo nosso canal que tá facinho de achar e tem muita informação interessante, bem bacana mesmo. Agora chegou a hora da gente falar sobre ele, Carlitos Alcaraz, atual número 2 do mundo. Ele segue em sua batalha pela liderança do ranking mundial. Na caça por Novak Djokovic, o jovem espanhol bateu Stefanos Tsitsipas na decisão do ATP 500 de Barcelona, faturou o bicampeonato aí, depois de vencer pelo placar de 6-3 e 6-4, defendendo aí o título conquistado no ano anterior. Só que agora, Daniel, o desafio é outro. Carlitos defende o título do Masters 1000 de Madrid, conquistado no ano passado. Só que dessa vez o campeonato vai ser com uma chave muito afetada por causa dessas lesões que a gente vem falando já nesse episódio dos tenistas. Por exemplo, Djokovic e Nadal, que estiveram no caminho do Carlitos no ano passado, nesse ano estão fora do Masters 1000 de Madrid. Então, quem sabe aí aumente até a pressão do Carlitos, porque um torneio esvaziado, parece que tem tudo para ele vencer, ele pode acabar sentindo um pouco dessa pressão lá jogando na Caja Mágica. O que você acha, hein, que pode ser desse torneio madrilenho? Claro, ressaltando também o bom resultado do Alcaraz nessa semana contra o Tsitsipas, mas já projetando já esse próximo desafio dele em busca da liderança do ranking mundial. Vamos falar aqui um pouquinho da final em Barcelona, que o Alcaraz foi cirúrgico, né? Na verdade, contra o Tsitsipas. Usou e abusou dos seus drop shots, né? Marca registrada dele. Mas ele conseguiu uma quebra no oitavo, ganhando o primeiro set. Na sequência, fechou, né? Em 6-3. E conseguiu uma quebra no quinto game do segundo set para fechar o segundo set em 6-4, né? Acabou fechando o torneio sem perder set, né? Então foi uma campanha, digamos assim, relativamente tranquila até do Carlitos Alcaraz, que conquistou seu nono título da carreira, o terceiro este ano. Sobre Madrid, né? A gente tem aí, você falou das ausências de Djokovic e Nadal, o Djokovic que jogou essa semana em Banha-Luka, como eu falei, perdeu por Dusan Lajovic, e ele alegou lesão no cotovelo, né? Então, vira preocupação aí para as próximas semanas. E é interessante que a gente não vê Alcaraz e Djokovic jogando mesmo mais Masters 1000, né? A gente teve os dois primeiros lá nos Estados Unidos, Djokovic não pôde jogar, aí por outra razão, que a gente já mencionou aqui várias vezes. Aí Monte Carlo foi a vez do Alcaraz se ausentar, jogou só o Djokovic, que acabou sendo eliminado pelo Lorenzo Musetti. E agora a gente vai ter o Alcaraz em Madrid, mas não vai ter o Djokovic, né? Então a gente não teve um Masters 1000 com os dois juntos, né? Jogando. A gente ficou nessa expectativa aí de briga por ranking mundial. Além do Nadal e Djokovic, a gente tem uma ausência importante do Jannik Sinner também. Jannik Sinner que vem sendo um grande rival aí do Alcaraz, né? Grandes partidas entre eles, né? É uma pedra do sapato do Carlitos. Também tá fora. A gente tem uma relação de tenistas aí fora, né? Como eu falei, muito preocupante isso. Às vésperas do segundo Grand Slam da temporada. Mas em todo caso, mesmo com a ausência do Djokovic, o Alcaraz não sai do torneio como número 1 do mundo, isso porque ele defende o título em Madrid, então ele não soma pontos, né? Ele só terá a perder caso ele não seja campeão. Mas caso ele consiga defender o título em Madrid, ele vai ficar só a 5 pontos do Sérvio. Então vai ficar ali coladíssimo, coladíssimo mesmo. E aí a gente vê, se o Djokovic voltar em Roma, a gente pode ter aí uma briga no ranking mundial em Roma e depois, posteriormente, em Roland Garros. Então, fica bem interessante aí, mas reitero, né? É muito preocupante essa questão das lesões. Muitos tenistas fora de combate, né? Lesionados, até pensando aí já perto do segundo Grand Slam da temporada. A gente pode ter muitas baixas importantes aí. Torcemos aí para que todos ou a grande maioria se recupere, porque acaba, né? Como você falou, esvaziando a chave e perde um pouco do brilho essas lesões. E aí a gente volta na questão do calendário, né?
A gente agora vai ter Masters 1000 e WTA 1000 de Madrid e Roma com 10 dias, né? Os mesmos moldes de Indian Wells e Miami. Será que é interessante? Será que com essas lesões aí, com o desgaste físico dos atletas já em começo de temporada, muita gente com problemas físicos, será que é interessante ampliar esses dois Masters 1000 no Saibro? Você tendo Roland Garros ali às vésperas de começar? Eu tenho minhas dúvidas. Aí virou chave de 96, né? Tanto no feminino como no masculino, e já com esse problema aí, com esse pepino aí, que a ATP e WTA, não sei se foi uma boa ideia ampliar esses dois torneios, não. Pois é, você falou agora do cotovelo do Djokovic, não sei porque eu lembrei de outra coisa agora, ainda sobre o Djokovic, que teve uma fala dele nessa semana, acho que no mesmo dia em que ele foi eliminado pelo Lajovic, que ele é questionado, né? Pô, Djokovic, você perdeu e tal, e ele fala algo, não são aspas, tá, gente? Mas é algo assim que me puxou na memória. Pô, a minha preparação, os resultados da minha preparação não é algo importante para mim. O meu negócio é chegar pronto no Grand Slam e fazer o melhor trabalho possível para conseguir o que me importa, que é o título. Essa fala é muito matadora do Djokovic, porque é a essência dele. É o cara que quer vencer grandes lãs e ponto final. Não importa o que ele vai perder antes disso. A preparação dele tem que fazer ele chegar confortável no torneio para que ele exerça ali o melhor tênis, para que ele desempenhe os melhores golpes para vencer o campeonato. Isso me chamou muita atenção. É um cara extremamente competitivo, né? Competitivo e com mentalidade vencedora, né? Não à toa tá aí brigando com o Nadal, né, para se tornar o recordista, né, de títulos de Grand Slam. E ele, saudável, ele vai chegar como principal favorito para Roland Garros, eu não tenho a menor dúvida disso. Né? Fica aí só esse asterisco contra a questão física dele. Vamos ver se ele retorna em Roma. E aí, o Masters 1000 de Roma, a gente vai ter as condições muito parecidas com o Roland Garros, né? Porque a gente tem agora Madrid, mas Madrid, além de na altitude de Madrid, né? Então, são condições diferentes, a bola anda mais rápido. Então, a gente tem Roma ao nível do mar, as condições muito parecidas com Paris, aí a gente vai ter um termômetro melhor, né? Mas a gente precisa dele saudável para vermos, né? Mas ele saudável, ele em forma, eu não tenho a menor dúvida que ele chega como principal favorito a ganhar Roland Garros mais uma vez. É isso aí então, galera. A gente encerra essa edição do podcast Quadra Principal. Muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final do vídeo. Aproveita, se inscreva no nosso canal, deixa o like no vídeo. Gente, é de graça e vocês não têm noção de como isso ajuda muito o nosso trabalho. Beleza? Voltamos na próxima semana para falar sobre os resultados do tênis. E, enfim, estamos cada vez mais perto de Roland Garros. Vamos ficar bem atento porque as coisas estão interessantes e ainda por cima tem esse monte de lesão, esse caminhão de lesão que a gente não sabe como que as coisas vão ficar até o segundo Major da temporada. Valeu, galera. Muito obrigado e até a próxima.